Não se pode falar em líderes sem a gente falar sobre carisma. E carisma é algo um pouco difícil de definir, porque nem todo mundo concorda que alguém seja carismático. Na verdade, é porque carisma é um efeito e não uma causa. Ou seja, uma pessoa que você considera carismática é porque você a sente assim, enquanto outras pessoas não a sentem da mesma forma. Em outras palavras, carisma não é uma coisa consensual. Ao meu ver, um líder carismático é um excelente comunicador que consegue envolver e persuadir as pessoas. É interessante porque você pode estar ouvindo fulano não para se convencer de alguma coisa, mas ele consegue convencer você sem que você se sinta que está sendo convencido. Na verdade, o carisma de fato é um processo que resulta da interação de três coisas: entre as qualidades do líder carismático, entre os seus seguidores e entre as necessidades dos seus seguidores com as quais o líder carismático se identifica. De novo, carisma é um processo resultante da interação das qualidades do líder, das pessoas que o seguem e das necessidades das pessoas que o seguem. É aquela antiga história da gente ouvir o que a gente gosta de ouvir. E um líder carismático sabe e faz exatamente isso. É dessa forma que eles são capazes de ganhar a confiança dos seus seguidores, influenciá-los e persuadi-los a segui-los. Nessa interação, eles são capazes, inclusive, de se comunicar emocionalmente, expressando sentimentos. São capazes também de passar uma visão atraente, otimista de um assunto. E com isso ele vai arregimentando, cativando as pessoas. A gente sabe que nem todos os líderes carismáticos eles são construtivos. Muitos são destrutivos. E um exemplo para lá de citado é Hitler, um exemplo manjadíssimo, que era um sujeito com uma capacidade enorme de comunicação e que se utilizava de recursos verbais e não verbais com muita propriedade. Há um consenso de que nem todos os líderes carismáticos são destrutivos, claro. Mas a maioria dos líderes destrutivos são carismáticos. O fato é que um líder construtivo se distingue por ocupar um papel de liderança e ser eficaz nesse papel. A liderança nada mais é do que um recurso na função de comando para o desempenho de um grupo. Essa função envolve influenciar os indivíduos a renunciar por um tempo limitado aos seus interesses pessoais de curto prazo para contribuir com os objetivos do grupo a médio e longo prazo. Para a gente perceber se uma liderança é construtiva ou destrutiva, é uma questão de desempenho desse grupo. Claro, mas jamais a curto prazo. Isso porque a curto prazo, desde que não seja um momento de colapso ou um momento emergencial, você pode ter um contexto, um ambiente muito favorável e que pode gerar um deslumbre inicial com esse líder. Mas que o dia a dia acaba por desmistificar a sua atuação e rapidamente desabar com o desempenho. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu pessoalmente vivenciei o anúncio da contratação de um diretor que viria resolver de uma vez por todos os problemas de uma determinada área estratégica de uma companhia. Sabe aquele tipo, agora vai? Um sujeito com um currículo invejável e que havia trabalhado num cargo similar no exterior e mais um monte de pomposos diplomas e certificados. O sujeito, quando chegou com um discurso perfeito, visionário, motivador, identificado com as pessoas, uma capacidade de envolvimento incomum. Mas em apenas 3 meses, ele já havia substituído empresas terceirizadas por outras que eram de parentes seus, inclusive uma da sua própria esposa, já havia convencido seus superiores a comprar e comprou equipamentos caríssimos e desnecessários. Isso só para citar algumas das suas estranhas decisões. No começo, essas coisas
geraram um burburinho de indignação, uma certa perplexidade. O que será que esse cara tem em mente? Mas acabaram se tornando piada de corredor. Isso causou um enorme constrangimento para as pessoas que o contrataram e que o anunciaram como sendo uma grande contratação. E essas pessoas, para não admitirem de imediato esse erro e evitarem a sua própria exposição, eles tentaram, sem sucesso, contemporizar e colocar o sujeito na linha e acabaram ainda levando mais 2 meses para mandá-lo embora. Enfim, todas as realizações humanas significativas, elas exigem liderança para unir as pessoas, canalizar os seus esforços, encorajar a sua contribuição com foco nos objetivos. E para se ter um bom desempenho, nada melhor do que um líder carismático. O carisma pessoal de um líder é um conjunto de habilidades sociais e emocionais complexas e muito sofisticadas. Eu vou descrever rapidamente 6 fatores que caracterizam um líder carismático, para ficar mais claramente descrito. Primeiro fator, expressão emocional. Os indivíduos carismáticos, eles expressam seus sentimentos espontânea e genuinamente. Isso faz com que eles afetem o estado emocional dos outros, e essa habilidade permite que ele motive a sua equipe a se engajar, ou seja, a vestir a camisa, tanto quanto ele. Segundo fator, empatia. Um líder carismático tem a capacidade de ler as emoções dos membros da sua equipe e, através disso, se conectar com eles, respondendo aos seus sentimentos. Eu li um autor que dizia que a capacidade dele fazer com que a pessoa se sinta como se ele e ela fossem as únicas pessoas existentes dentro de uma sala quando estivessem conversando, mesmo que a sala estivesse cheia de gente. Terceiro fator, controle emocional. Na verdade, eles não controlam as suas emoções, até porque isso é impossível, mas eles controlam as suas reações. Isto é, líderes carismáticos são bons atores e que abrem a torneirinha para expressar as emoções quando eles julgarem necessário. Quarto fator, comunicação. A gente já falou sobre isso aqui. Líderes carismáticos são conversadores qualificados e divertidos, são excelentes contadores de história e quase todos falam muito bem em público. Quinto fator, sensibilidade social. É a capacidade de entender o contexto de um assunto como se ele vivenciasse aquilo tanto quanto você. É como se você contasse para ele um problema que acontece na sua rua e ele entendesse como se morasse lá também. Sexto fator, adaptabilidade social. Um líder carismático consegue falar com todos os tipos de pessoas, a despeito da raça, do credo, da nacionalidade, da ideologia ou do contexto, do ambiente. Todas as empresas desejam ter líderes carismáticos. Eles são raros e às vezes são caros, mas muitas vezes, na ânsia de encontrá-los, as empresas se estrepam porque acabam envolvidas justamente por eles quando eles são destrutivos. Eu diria que para contratar um líder carismático construtivo, talvez só um outro líder carismático construtivo. Agora imagine Steve Jobs entrevistando a Fidel Castro, Martin Luther King entrevistando a Mussolini ou então Dalai Lama entrevistando a Gandhi. Por fim, eu quero deixar aqui uma frase de John Quincy Adams, que foi o 6º presidente norte-americano. Ele disse: se suas ações inspiram os outros a sonharem mais, a aprenderem mais, a realizarem mais e a tornarem-se mais, então você é um líder.